Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Segunda-feira, dia 19 de abril de 2021. Nós estamos ao vivo, começando agora mais uma edição do seu Rede Verdade. Seja muito bem-vindo. Convido você a permanecer conosco aqui na programação da sua TV Arapuã, porque a partir de agora a gente conversa com o secretário de Saúde da Paraíba, Dr. Geraldo Medeiros, que está aqui conosco para falar um pouco do atual momento do combate ao coronavírus aqui na Paraíba, no estado. O estado que está aí atestando e conquistando aí bons números no ponto de vista de queda e redução dos óbitos, de contaminação, também na taxa de desocupação dos leitos e também é bem posicionado na questão da vacinação. Então você acompanha a partir de agora essa nossa conversa. Secretário, muito boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no Rede Verdade. Boa tarde, Luiz. Boa tarde aos paraibanos e paraibanas. Bom, como eu falei, bons números me parece que a Paraíba tem conquistado, secretário. Do ponto de vista de queda do número de contágio, de óbitos, esse é um cenário que a gente deve ficar atento ou dá para comemorar um pouco, dá para celebrar um pouco, ou não? Ou é algo que daqui a pouco esse cenário muda e a gente ali cai numa falsa alegria repentina? Bom, nós temos de ter a conscientização de que estamos ainda numa pandemia vigente, né? Os reflexos das atitudes que foram adotadas de restrições sanitárias desde o dia 23 de fevereiro, né? Vocês lembram, com o toque de recolher, bares e restaurantes fechando 16 horas, né? E além, posteriormente, da antecipação dos feriados, com 10 dias praticamente parado, né? Tudo isso nós estamos tendo agora os reflexos com o declínio, né, rápido da ocupação de leitos de UTI adulto, né? A Paraíba, nesses últimos dias, a nível nacional, é o primeiro estado do Brasil em declínio no número, na média móvel, isso mostrado diariamente. Nós temos uma vacinação célere, com terceiro, quarto lugar, oscilando nos países, dos estados que mais avançaram, né, e estão vacinando sua população. Temos o segundo estado da federação que vacinou a população de 70 a 79 anos com mais intensidade. Então, são esses números que mostram a atuação de uma equipe que está funcionando com a dedicação integral do governador João Azevedo, de segunda a segunda, e esse trabalho contínuo, né, há mais de um ano, de toda a equipe da Secretaria. Bom, a gente está aqui na segunda-feira, nesse final de semana, um novo decreto, né, saiu por parte do governo do estado, renovando ali alguns itens do decreto que estavam em vigor e flexibilizando ali alguns outros pontos, avançando um pouco mais nesse processo. Tá no ritmo correto, secretário, essa abertura por parte do Estado, supondo aí nos municípios, nesse caso específico, a ampliação do horário do delivery, de entrega até meia-noite, a questão na educação, o ritmo é esse ou a gente tem uma previsão aí de uma abertura ainda maior do que falta lá para frente? Nós temos essa última comparação a partir de hoje e há 15 dias atrás, nós não tínhamos nenhum município da Paraíba na bandeira amarela, né? E hoje nós temos 187 municípios na bandeira amarela. Então, isso mostra que houve realmente um declínio, né, na propagação do vírus. É lógico que a população precisa entender de que, se não adotarem medidas de prevenção, evitando sair de casa, principalmente nos finais de semana, ficando o menor tempo possível circulando em via pública, que é aí onde existe o risco de contaminação. E os bares e restaurantes, o comércio, não obedecerem aos meios de prevenção, né, o uso da máscara, o álcool em gel, a lavagem das mãos e o distanciamento social, nós poderemos ter, em junho, uma regressão de tudo isso que nós conseguimos. Você prevê, inclusive, que os números começariam a cair a partir do dia 20 de abril, está batendo muito, há alguns dias atrás, você mencionava isso. É a sua previsão, se
Se as pessoas passarem aí e continuarem com um certo respeito, é uma queda até que ponto, secretário? Essa semana nós teremos os reflexos daquela paralisação do feriadão de 10 dias. Aí nós teremos esse reflexo. A previsão de que esta semana nós teremos um declínio ainda maior no número de casos novos confirmados e de óbitos. E isso se manterá se a população continuar adotando, né, a maioria da população, essas medidas de prevenção do distanciamento social, principalmente os espaços públicos de aglomerações, como bares, restaurantes, as reuniões familiares com amigos, né, que têm projetado uma propagação com relatos frequentes de famílias inteiras contaminadas. E as pessoas precisam entender que na vigência de uma pandemia e de um pico que nós tivemos quase entrando em colapso a nossa rede, né, nós temos de ter essa cautela ainda de circular o mínimo possível, ficar em casa sempre que possível, convivendo com aquelas mesmas pessoas que você convive. Isso é essencial neste momento para que nós não tenhamos daqui a 40, 50 dias, nós termos de adotar novas medidas de restrições sanitárias que são medidas deletérias para os segmentos econômicos. O Estado ele ampliou no mês de março, somente no mês de março, 300 leitos de UTI e enfermaria, uma média de 10 leitos a cada dia. Isso foi essencial para que nós não tivéssemos o colapso da nossa rede, né? Este mês de março foi o pior mês da pandemia, de maior pico. Chegamos a ter 103 internamentos num único dia. Essa era a média e a apreensão nossa. E essa ampliação rápida, de acordo com o plano de contingenciamento do Estado, que foi elaborado desde o início da pandemia, com a emissão de ondas, foi essencial neste momento, aliado às restrições que foram adotadas desde o dia 23 de fevereiro. Com isso, nós conseguimos o êxito e realçar a nível nacional como o estado que mais caiu a ocupação de leitos de UTI adulto. Além disso, hoje é o segundo do país em menor número de leitos de UTI adulto ocupados. Secretário, agora em relação à vacinação, você também apontou aí, a Paraíba está entre os 3 estados do Brasil que proporcionalmente tem mais vacinado o seu povo. Paraíba chegando aí na margem dos 15% da população vacinada na primeira dose. Porém, identificamos alguns problemas em alguns municípios, especialmente em João Pessoa, quando dá falta dessa segunda dose. O que é que o Estado está orientando, contribuindo ou discutindo com a Prefeitura de João Pessoa para ajustar essa confusão que foi feita? A informação, eu já até dei uma entrevista para isso, para dizer que, na verdade, houve por parte do governo federal um anúncio para que se usasse as vacinas todas de primeira dose, porque chegariam mais e não chegou, mas a gente identificou que esse problema aconteceu muito mais em João Pessoa e não aconteceu nos outros municípios da Paraíba. Ou seja, só João Pessoa usou as doses da segunda dose na primeira leva, o que houve principalmente. O que é que está sendo feito para poder regularizar aqui em João Pessoa? O Estado está também intervindo um pouco para poder contribuir com a gestão municipal? Nós estamos em diálogo contínuo, não só com o município de João Pessoa, mas todos os 223 municípios, né? Nós temos reunião mensal com a CIB, Comissão Intergestores Bipartite, que é com todos os secretários municipais. E o que houve, na realidade, é que na 9ª e 10ª remessa de doses, o governo federal anunciou e aconselhou a utilizar todas as doses, não? Associado a isso, houve uma diminuição na projeção do cronograma do Ministério da Saúde, mais ou menos 40% a menos na remessa de doses neste mês e no final do mês de março. Isso contribuiu para que os municípios utilizassem celeremente as vacinas e quando chegou a data hábil da segunda dose, alguns municípios não dispunham dessas doses, o que está ocorrendo não só em João Pessoa, mas em Campina Grande, em Ingá, uma série de municípios, foram 76 municípios do estado, e imediatamente nós, com a visita do ministro Queiroga, nós conversamos com o mesmo, com o secretário Arnaldo de Vigilância e também com a coordenadora do PNI,
E o governo se mostrou sensível a resolver esse problema na próxima remessa que deverá chegar. Quais são as boas notícias em relação a isso? A próxima remessa deverá estar chegando quarta ou quinta-feira. E aí sim há essa possibilidade do governo federal trocar a AstraZeneca pela Coronavac, aumentando a quantidade de doses da Coronavac remetidas. Com isso, a gente tentando estabilizar esse problema, que é até compreensível, não? Os municípios, eles querem vacinar o maior número de pessoas possível para proteger seus munícipes. A Alemanha e o Canadá estão fazendo isso, aplicando só a primeira dose e deixando a segunda dose para até 3 meses, 4 meses depois. Aí a pergunta que se faz muito, secretário, e as pessoas estão com essa, aliás, não estão só com essa dúvida, as pessoas estão tentando, inclusive, arriscar. O fato de que o cidadão, e você que está nos acompanhando aí, você, por exemplo, seu dia para tomar a segunda dose já chegou, é hoje ou foi ontem, e você, naturalmente, não tem aí agenda para tomar essa segunda dose. Qual é o risco da pessoa perder a eficácia da primeira dose? Qual é o prazo que está sendo utilizado? Alguém que fechou os 28 dias pode ficar tranquilamente aguardando sua segunda dose até quando? Primeiro, as pessoas precisam entender que a memória imunológica ela é longa. Então, o retardo no dia da segunda dose, ela não vai trazer nenhum prejuízo para a população. É tanto que a população do Canadá e da Alemanha está sendo vacinada apenas com uma dose e eles estão planejando vacinar, aplicar a segunda dose apenas 4 meses depois. Isso é importante que a população fique tranquila, que não vai perder a vacina. Eu, inclusive, estou entre esses, que me vacinei em Campina Grande, teria de me vacinar quarta-feira e não vou poder. Não tem dose? Não tem dose, eu não vou me vacinar no tempo hábil de 28 dias, mas fiquem tranquilos de que isso não trará nenhum prejuízo para essas pessoas que já se venceu a aplicação da segunda dose e com o envio, o prenúncio desse envio de doses de Coronavac do Ministério da Saúde, nós progressivamente iremos solucionando esse problema. Então não tem que a pessoa ir para a fila quando não fora da agenda que está sendo anunciada, não adianta ela ir para a fila só porque cumpriu os 28 dias. Não é recomendável, até porque não existe ainda a vacina disponível, ele vai só se desgastar. Quando chegar a vacina, eles serão chamados imediatamente para receber a segunda dose. Qual é a previsão de quantidade dessa Coronavac, se ela for substituída, de chegada dessa nova remessa? Nós solicitamos que o Ministério da Saúde substituísse aproximadamente 40 mil doses, até um pouco mais, chega até 60 mil doses no estado todo, mas progressivamente não são vacinas vencidas no mesmo dia, são em dias distintos. Consequentemente, se nós recebermos essas 40 doses quarta ou quinta-feira, no final desta semana e início da próxima, nós estaremos aplicando essa segunda dose nos paraibanos. Olha, são 1h49, você que está acompanhando aqui a entrevista com o secretário Geraldo Medeiros, ele acabou de registrar aqui de que há um prazo de até 4 meses, um prazo tolerável de até 4 meses após o dia em que você estava programado para tomar a segunda dose. Esse é um prazo, secretário, que dá uma certa tranquilidade para o ajuste da chegada de vacinas e as pessoas todas tomarem a segunda dose, né? Isso é bom ser ressaltado, que são só conjecturas, né? Nós não temos ainda trabalho científico mostrando realmente isso, mas é uma doença nova, que existem muitas interrogações, mas os Estados Unidos, aliás, o Canadá e a Alemanha, através dos seus conselhos científicos, já estão adotando essa medida de aplicar a primeira dose na maioria da população e somente 4 meses depois aplicar a segunda dose. Ok, secretário, quem passou por aqui esses dias por falar em coronavírus foi o ministro da Saúde, o paraibano Marcelo Queiroga, cardiologista, esteve por aqui. A gente está vendo imagens aí durante a agenda que o ministro Marcelo Queiroga cumpriu aqui em João Pessoa, em Campina Grande, também no sertão do estado da Paraíba. E o secretário Geraldo Medeiros acompanhou aí a agenda do ministro aqui na Paraíba. Que balanço você faz daquilo que o ministro Marcelo Queiroga se comprometeu aqui com a Paraíba, secretário?
Bom, foi uma visita muito proveitosa, né? O ministro é o primeiro paraibano a alçar, né, esse cargo de Ministério da Saúde. Associado aí temos o secretário de Vigilância, que também é paraibano, o doutor Arnaldo. Então, tudo isso ajuda ao entendimento da situação da saúde no Estado. Nós reivindicamos a habilitação de leitos do Hospital Metropolitano, do Hospital de Trauma de Campina Grande, a habilitação de 123 leitos Covid, que ainda não foram habilitados, e o envio dessas 40 mil doses para sanar essas dificuldades da aplicação da segunda dose na Paraíba. Essas foram algumas das reivindicações. O ministro se mostrou muito solícito, é um colega, amigo nosso, e que será muito importante para o Estado da Paraíba ter esse vínculo de relação institucional, né, amistosa com o ministro e sua equipe. Dos 4 ministros que já passaram pela pasta, o senhor considera que o ministro Marcelo Queiroga é o que está apresentando melhor desempenho, secretário? Eu vou dar um minutinho para o senhor responder, pensar aí e responder, que a gente vai para o intervalo comercial e volta conversando aqui com o secretário Geraldo Medeiros, que também teve uma declaração nesse encontro aí, que está gerando maior repercussão no campo político também. O secretário vai falar sobre isso, daqui a pouquinho a gente está de volta.